Muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso dia 9 de um total de 21 dias do nosso desafio A Mesa da Sabedoria. Hoje, dia 9 de dezembro, nós estamos estudando sobre Provérbios, capítulo 9. E o tema da nossa aula é o tema do nosso desafio, tá? Que é a mesa da sabedoria. Hoje você vai entender de onde foi que eu tirei essa ideia, de onde foi que Deus falou, tá? Sobre essa mesa da sabedoria e sobre esse convite que Ele nos faz para sentar nessa mesa com Ele. Então seja bem-vinda você que tá aqui ao vivo comigo, tá bom? Fala pra mim se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, se tá tudo certinho aí pra você, pra gente dar seguimento. E me conta também se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Muito bom dia Keila, bom dia Neuda, bom dia Márcia, Silvana, Rosinha, Michele, bom dia, Laiana, Beatriz, Dalva, Miriam, Jaqueline, Carla. Então, sejam todas muito bem-vindas, tá bom? Fala pra mim se tá tudo ok. Coloca aí pra mim, dá um ok. Sim, eu acho que é sim, ok, né? Tudo certo? Bom dia, Miriam. Ok, Rosânia também me deu. Neuda também. Então, várias alunas veteranas. Você que é novata, que tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, tá? Nós estamos no dia 9 do nosso desafio, 21 dias, sentadas à mesa da sabedoria. Talvez você diga assim, ai, Pri, poxa, cheguei aqui agora, então não dá mais tempo para participar, não dá mais tempo, eu vim fazer parte do desafio, não vou nem começar, porque já tá na metade. Calma, tá? É melhor vocês caminhar comigo do dia 9 até o dia 21 e aprender aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração, do que você não pegar nada de nenhum desses dias, certo? Então, vamos juntas, ainda dá tempo. É melhor você fazer, ainda que seja um dia de jejum, do que você não fazer nenhum dia de jejum. Então, aproveita o nosso desafio a partir daqui, tá bom? Caminha comigo os próximos dias e você vai ver como Deus vai trazer a orientação, a direção que você precisa. Por que a gente está fazendo esse desafio de 21 dias? Esse desafio, ele começou quando eu estava alguns meses atrás, estudando o livro de Provérbios, e Deus me falou, justamente quando eu cheguei no capítulo 9, que eu precisava montar, né, servir, arrumar uma mesa de sabedoria para outras mulheres sentarem, para estender esse convite. E eu comecei a orar perguntando para Deus quem eram as mulheres que Ele queria que sentasse nessa mesa, porque eu já aprendi que não é quem eu quero que sente, não é do jeito que eu imagino, não é como eu penso. A gente tem que sempre filtrar a nossa vontade por aquilo que Deus quer fazer conosco. E aí eu comecei a orar, comecei a perguntar a Deus, né, como é que Ele queria fazer, e Deus me deu o direcionamento de fazer isso com um grupo de alunas que eu tenho, que são as minhas alunas da mentoria 365. Já sabia que a gente ia viver essa mentoria em 2026, e Deus me deu a ideia de fazer isso com as alunas que entrassem no mês de dezembro e nós estudarmos juntas o livro de Provérbios. E assim nós estamos fazendo lá dentro da mentoria. Só que depois Deus foi me dando mais um direcionamento de fazer esse desafio, fazer esse tempo de jejum, de preparação, de forma aberta, de forma gratuita, para que outras mulheres pudessem participar. Então, você está aqui hoje porque um dia, na mesa da sabedoria, sentada, conversando com Jesus, Ele foi dando as orientações, os passos necessários para a gente chegar aqui juntas. E a ideia desse desafio, desse tempo de consagração é parar de ouvir as vozes do mundo, parar de comer as muitas comidas, os banquetes, como a gente já falou lá sobre a história de Daniel, parar de sentar na mesa dos banquetes, dos manjares dos reis, de se alimentar de comidas que não fortalecem o nosso coração, tá? E sentar na mesa de Deus, ouvir os planos de Deus, ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer e nos preparar para 2026. Então, lá dentro do desafio, lá dentro da mentoria, tá? 365, nós estamos nos preparando para viver o ano de 2026 mergulhadas na palavra de Deus. A gente vai ter lá dentro um tempo de imersão, um dia em que eu vou mostrar para as alunas como que eu faço o meu planejamento na prática do ano, pessoal, do trabalho, como que eu faço isso. Mas antes de todo o planejamento que a gente precisa fazer, nós precisamos parar e ouvir a voz de Deus. E esse foi o convite de Deus para mim e para você. Filha,
para um pouco, sai um pouco da sua correria, sai do modo automático e vamos sentar. Senta comigo, né? Traz a sua Bíblia, traz o seu coração, senta comigo na mesa da sabedoria. Então hoje a gente vai falar não só sobre a mesa da sabedoria, mas sobre 2 convites, tá? Que nós muitas vezes recebemos e que a gente precisa aprender a ter discernimento para sentar na mesa certa, ok? Então, antes de a gente mergulhar mais em Provérbios capítulo 9, eu quero pedir 2 coisas para você. Primeiro, compartilha essa live com uma amiga. Se você tá aqui comigo no Instagram, tem 3 pontinhos aqui embaixo, você clica neles, tá? E envia esse aviãozinho para suas amigas, elas vão poder entrar na nossa live enquanto estiver ao vivo. E você que está vendo o replay dessa live através do meu canal do YouTube, você consegue também clicar aqui abaixo, tá? Tem uma setinha, você clica e você pode copiar o link e enviar para suas amigas. Lembrando uma coisa importante, tá? As lives desse desafio vão ficar salvas por 24 horas, tá bom? Para você poder assistir, nós liberamos o link no mais ou menos no período da tarde, por volta das 14 horas. Nós enviamos o nosso grupo de alunas junto com o resumo em PDF daquilo que nós estamos estudando. Depois, todas as lives estão ficando arquivadas lá na plataforma das alunas da Mentoria 365, tá bom? Então, alguém, por favor, digita para mim aqui Provérbios, capítulo 9, tá? Que nós vamos mergulhar nesse texto hoje. E, importante, segunda coisa que eu ia pedir para vocês, que eu esqueci. Quando eu falar algo aqui que você entenda, comenta para mim o símbolo do foguinho, porque os comentários vão passando muito rápido e eu não consigo acompanhar. Então, dúvidas a gente tira no final da aula, tá bom? Pra gente conseguir seguir aqui a linha de raciocínio. Então, hoje, né, dia 9 de dezembro, estamos estudando Provérbios, capítulo 9. Então, não só aqui no capítulo 9 de Provérbios, mas em todo esse livro, a gente vai ver o tempo todo uma comparação, tá? Que existem 2 tipos de convites que nós recebemos. O convite da sabedoria e o convite da loucura. O oposto da sabedoria é a tolice, a loucura, a insensatez. E a gente precisa entender que de um jeito ou de outro, todas nós estamos sentadas hoje em alguma mesa. Então, se você não está sentada na mesa da sabedoria, você está sentado na mesa da loucura. Ai, Pri, eu tô em pé aqui decidindo qual é a mesa que eu vou sentar. Ai, Pri, um dia eu sento na mesa da sabedoria, outro dia eu sento na mesa de fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Isso não existe. Ou nós estamos sentadas na mesa de Deus, aprendendo com Deus, ou sem perceber, nós estamos nos sentando sim na mesa da loucura e na mesa da sabedoria. Eu vou te explicar o porquê. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é enganoso, certo? Então, se você pegar o seu coração e você decidir, ai não, só hoje eu vou fazer aquilo que me faz feliz. Só hoje eu vou seguir a voz do meu coração, vou seguir a minha intuição. Se você decide fazer isso, nem que seja uma vez, você está se levantando da mesa da sabedoria, que é a mesa que decide ouvir a voz de Deus, ter intimidade com Deus, e está sentando na mesa da loucura. Então, de forma bem prática, quem aqui, pelo menos uma vez na vida, Deus lhe deu uma direção e você disse assim, ai não, Deus, muito difícil fazer a tua vontade, vou fazer do meu jeito. Quem mais aqui, além de mim, já alguma vez na vida ouviu o que Deus estava mandando você fazer e decidiu, não vou fazer do jeito de Deus, vou fazer do meu jeito. Eu, Pri, já fiz isso algumas vezes. E adivinha? O resultado é sempre dor, frustração, feridas nas nossas almas, feridas nas pessoas que nós amamos. Então, todas as vezes que nós decidimos fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus, nós estamos sentando sim na mesa da loucura, na mesa da insensatez e da tolice. Então, todas nós estamos sentando em alguma mesa. Mesmo na nossa corrida, né, na nossa vida corrida, nas nossas demandas, no trabalho, com os filhos, nas decisões, de um jeito ou de outro, nós estamos sentando em alguma mesa. E a pergunta é, qual é a mesa que tem alimentado o seu coração? Lá no dia 4, quando nós estudamos juntas semana passada, Provérbios capítulo 4, a gente já entendeu o seguinte, né? Que nós precisamos guardar
o nosso coração, que isso é algo urgente, algo importante. Por quê? Do nosso coração procedem as saídas da vida. E lá naquela aula nós pensamos em qual é o tipo de alimento que nós estamos dando para o nosso coração. Então, o que é que tem alimentado o seu coração? E como eu falei, aqui em Provérbios capítulo 9, nós vamos estudar juntos sobre duas mesas. A mesa da sabedoria, que é uma mesa que vai falar pra gente de estabilidade, de revelação, de plenitude, uma mesa de transformação, uma mesa onde você é fortalecida, e a mesa da insensatez. É uma mesa que é barulhenta, uma mesa que é sedutora, uma mesa que é muito rápida, muito ágil, mas que é extremamente destrutiva para a nossa vida. E todos os dias, gente, o céu e o inferno estão fazendo os convites para mim e para você. Convites para os nossos filhos. Talvez, na fé, você já seja uma mulher madura. Uma mulher que tem um bom nível de discernimento. Que já consegue perceber, né? Que já consegue fugir das mesas erradas. Mas e os seus filhos? Você tem orientado os seus filhos, né? Talvez aquela amiga que é mais nova da fé. Eles já são bem alimentados por você. O alimento, uma coisa que não tá aqui na aula, mas eu quero que você anote no seu caderninho. O alimento espiritual, emocional e físico que você dá para os seus filhos na mesa aí da sua casa vai determinar o tipo de comida que eles vão aceitar de fora. Quero te explicar. Se o seu filho, ele não ouve você falar de Jesus, ele não ouve você falar da Bíblia, você falar dos princípios de Deus, ele vai ouvir sobre vida espiritual em algum lugar fora. E pode ser que fora até fale de Jesus, mas fale de uma forma distorcida ou fale de outros tipos de relacionamento, ok? Se você não alimentar emocionalmente os seus filhos, se você não validar, se você não for amorosa, se você não tratar eles com carinho, se você não preencher o tanque deles de amor, eles vão sentar em alguma mesa e vão ser alimentados por alguém. Então, existem mulheres que hoje estão colhendo dores com filhos um pouco maiores, porque na primeira infância, né? E aqui tem um comparativo muito essencial. A forma como nós alimentamos os nossos filhos na introdução alimentar vai definir muito dos hábitos alimentares que eles vão ter na vida adulta. Então, é por isso que a gente não dá doce até os 2 anos, a gente evita certos alimentos, a gente evita industrializados, para que os nossos filhos eles tenham uma boa alimentação quando eles crescerem. E nós, como mães, nos preocupamos com tantas coisas. Mas será se você tem se preocupado com o tipo de alimento que tem sido servido na mesa da sua casa? Alimento espiritual, alimento físico. E não tem como você servir aquilo que você não comeu. Não tem como você preparar, como você entregar aquilo que primeiro não alimentou a sua vida. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando aqui comigo? Comentem o símbolo do foguinho. Essa parte dos filhos da mesa da nossa casa não estava aqui na aula. Mas eu creio que é o Espírito Santo nos acordando, nos chacoalhando para a gente entender que sentar na mesa da sabedoria ou sentar na mesa da loucura não é algo que atinge só a minha vida e a sua vida. Não tem como uma mulher que senta na mesa da loucura preparar comida espiritual saudável para o marido e para os filhos. Não tem como uma mulher que se alimenta de fazer a sua própria vontade, de seguir os seus desejos, de ouvir a voz do seu coração, que se alimenta de fofoca, de comparação, de mentiras. Não tem como você preparar comida saudável para a sua família. E muitas vezes você está aí frustrada, brigando com Deus. Ai, Deus, porque o Senhor não cuidou da minha família? Ai, Deus, porque o Senhor não protegeu meu marido? Ai, Senhor, porque o Senhor não fez isso pelos meus filhos? Quando somos nós, eu e você, que não estamos assumindo a nossa posição dentro do nosso lar. O papel, né, de alimentar a família é nosso, é meu e seu. Os nossos maridos, eles podem nos ajudar, podem dar uma mão, dar uma força. Talvez você está aí numa estação, né, com filhos muito pequenos e você precisa de ajuda, zero problema. Mas quem precisa ser criteriosa, quem precisa pensar no menu espiritual, emocional e físico somos eu e você. Então hoje Deus quer nos dar discernimento para discernir, em primeiro lugar, qual mesa nós estamos sentando, o que tem alimentado o nosso coração, e em segundo lugar, o que é que nós temos servido para as pessoas que nós amamos. O que é que você tem servido para os seus filhos? Ansiedade, preocupação, gritaria,
ira, impaciência, sabe? Ou você tem servido amor, acolhimento, gentileza. Muitas vezes as dificuldades que a gente tem colhido no nosso lar vêm, né, por conta do alimento errado que nós estamos servindo. Mas hoje é dia de nós sentarmos e consertarmos a nossa mesa com Deus e também levar alimento saudável para a nossa família. Então, Provérbios 9, ele está encerrando a primeira sessão do livro, que é uma sessão de conselhos, tá? E que está comparando aqui a sabedoria com a loucura, um contraste. A gente viu nos capítulos anteriores sempre esse contraste. Aqui, o autor, ele coloca duas mulheres como figuras para cada um desses convites que a gente recebe. A gente tem a sabedoria e a gente tem a insensatez ou a loucura. Então, as duas situações, os dois tipos de mesas, fazem convites muito bem parecidos. As duas nos chamam de lugares altos, ou seja, de lugares de influência, onde muitas pessoas podem ouvir. As duas prepararam a mesa, fala de preparo prévio, de organização, de algo que é convidativo. E não se engane, o inferno, ele é altamente estratégico, bem planejado, ele não faz as coisas de última hora. Quem faz tudo de última hora somos eu e você. O inferno, o reino das trevas, ele é organizadíssimo para nos destruir, para roubar, matar e destruir. Então, as duas mesas, as duas senhoras, elas nos chamam de lugares altos, elas preparam mesas e elas fazem um convite para a gente entrar. E entrar aqui é ter mais intimidade, é ficar mais perto. E de quem é que você quer ficar perto hoje na sua vida? Da sabedoria ou da loucura? Coloca para mim aqui nos comentários. E a grande questão é que, por conta do que é servido na mesa dessas duas senhoras, na casa dessas duas senhoras, o resultado é completamente diferente. Uma das mesas vai levar a gente por um caminho de vida, por um caminho de alegria, de discernimento, de fortaleza, de paz com Deus e com os outros. E a outra vai levar por um caminho de morte. E isso é muito certo. Tem um livro de C.S. Lewis que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que lá no comecinho do livro, o autor, que é como o autor das cartas, que é como se fosse um diabo sênior falando para um demônio estagiário, ele diz assim: olha, o importante não é você fazer o nosso paciente, que é o cristão, mergulhar, tropeçar num pecado muito grande. Não! Você não precisa fazer ele corromper a vida dele toda de uma vez. O que você vai fazer, estagiário? Você vai colocando pequenos pecados. E essa pessoa distraidamente, displicentemente, vai cometendo um pecado atrás de outro pecado, um vício atrás de outro vício. E quando ele vê, já trilhou todo o caminho no rumo ao inferno. Então, a mesa da insensatez faz da mesma forma. São pequenos convites, sabe? Pequenos, eu sentei aqui, eu só provei, mas eu levantei. Só que o veneno, ele vai entrando dentro da nossa alma. Então, Provérbios é um convite ao discernimento. Deus quer nos tornar hoje mulheres hábeis em perceber aquilo que parece que é bom, mas não vem de Deus. Entenda, nem tudo que hoje na sua vida se mostra como a solução, como algo bom, como o melhor caminho, é a vontade de Deus. Pri, pelo amor de Deus, e como é que eu vou saber? Se parece que é bom, se parece que vem de Deus, como é que eu vou saber? Através do dom do discernimento. Pri, como que eu desenvolvo esse dom? Dons, eles não são desenvolvidos, eles são presentes de Deus para os seus filhos, para a edificação da nossa vida e da igreja. Então, você precisa chegar para o Espírito Santo e sentar e dizer: Espírito Santo, me ajuda a ter discernimento. E aí, não é só você orar. É você orar, você ler a palavra de Deus, você estudar, você ir testando, você ir treinando, você ir percebendo, certo? Deus, ele vai desenvolvendo em nós o dom do discernimento. Então, a primeira mesa que eu quero pensar aqui com você é sobre a mesa, o convite da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 1, ele vai dizer o seguinte: a sabedoria já edificou a sua casa, ela já ergueu suas 7 colunas, já sacrificou seus animais, preparou o seu vinho
e arrumou a mesa. A primeira coisa que ele fala aqui, antes de falar da mesa da sabedoria, é da casa que ela construiu. E eu quero que você perceba que é uma casa firmada sobre 7 colunas. E isso vai falar pra gente, tá? De que Deus, ele construiu uma casa ampla. Porque ele quer o quê? Muitos filhos. A Bíblia diz que Jesus, ele quer para ele, né? Jesus é o primogênito, o primeiro, o mais velho. Mas que Deus quer uma família de muitos filhos. 7 colunas fala pra gente de uma casa ampla, uma casa espaçosa. A mesa da sabedoria não é um lugar exclusivista. E aí a gente tem 2 lados. O primeiro lado é o lado daquela que diz assim, eu não sou digna, eu não sou boa, não vou sentar nessa mesa. Ei, tem espaço para você. Mas o segundo lugar, o segundo tipo de pessoa é a orgulhosa. A que é como um fariseu, que nem senta na mesa e nem deixa outras pessoas sentarem. Não, essa mesa é VIP. Essa mesa é só para os exclusivos, é só para aqueles que já leram a Bíblia tantas e tantas vezes. Não, essa mesa é só para quem ora tantas horas. Não existe isso na Bíblia. A casa da sabedoria, ela é ampla e é por isso que ela tem 7 colunas. Essa casa, 7 colunas, fala também sobre estabilidade. É uma casa segura, uma casa construída sobre a rocha. E isso fala também para mim e para você que nós precisamos construir a nossa vida sobre a rocha. Essa casa com 7 colunas é um exemplo para a minha vida e para a sua vida. Nós somos convidados por Jesus, lá em Mateus capítulo 7, na parábola dos 2 construtores, o sábio e o tolo, ou seja, o insensato, sobre construir a nossa casa sobre a rocha e não a nossa casa sobre a areia. E sabe qual é a diferença entre ser uma mulher sábia e uma mulher tola? Não é se você conhece a Bíblia ou se você não conhece. O sábio é aquele que conhece e pratica. O tolo é aquele que conhece e se faz de louco. Você ouve a voz de Deus, mas você se faz de louco, faz de conta que não é com você. Ai, não é pra mim. Ai, não, essa parte da Bíblia aqui é pro meu marido, não é pra mim não. Então, isso é uma característica da insensatez e da loucura. As 7 colunas, elas falam também pra gente de plenitude. 7 na Bíblia vai significar totalidade, aquilo que é completo. Deus, ele criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Ele completou a sua obra, certo? Então, 7 vai falar daquilo que é completo, daquilo que é total. Por exemplo, quando a gente vai para Apocalipse, são 7 selos, 7 taças, 7 flagelos. Por quê? Fala do juízo completo de Deus sobre a terra. Então, 7 aqui fala de plenitude e de totalidade, um lugar pleno. Na casa, na mesa de Deus, nós somos completamente, plenamente saciadas, plenamente satisfeitas. Fala também de integridade, sabe? De ser íntegra. A Bíblia vai falar também sobre os 7 Espíritos de Deus. Vai falar sobre isso em Isaías, em Apocalipse. Fala desses Espíritos que repousam sobre Deus. E lá em Tiago ele vai falar também sobre as características da sabedoria, como ela se manifesta. Então, quando a gente pensa em integridade, é o quê? A sabedoria de Deus, ela se manifesta não simplesmente na nossa mente, no nosso coração, mas ela gera frutos, ela gera atitudes. E quando nós sentamos na mesa da sabedoria, nós vamos desfrutar da estabilidade de Deus, da plenitude do Espírito, da integridade. E por fim, essas 7 colunas, elas falam de solidez, de como eu falei antes, uma casa construída sobre a rocha. Na cultura judaica e até hoje nas construções, nós precisamos do que a gente chama de uma pedra angular. Essa pedra é aquela que guia toda a construção. Quando você olha para uma construção, você olha para aquela pedra e você vê se as paredes estão construídas de forma correta. Se a pedra angular da nossa vida estiver torta, estiver mal localizada, não vai funcionar. A casa vai ser construída torta e mais dia menos dia, quando vier a tempestade, essa casa vai desmoronar. E isso fala para mim, para você, de construir uma vida firmada em Jesus. Ele é a pedra principal, a pedra de esquina, a pedra que os fariseus, que os religiosos da época dele rejeitaram. E aí, por causa da rejeição,
se tornou uma pedra de tropeço para eles, mas para mim e para você, ele é a pedra que sustenta a nossa vida e que alinha o nosso coração. Então Deus, ele não está improvisando na sua vida. Deus não está, como eu e você, fazendo as coisas em cima da hora. Deus, a Bíblia diz que ele tem um plano para todos os nossos dias, mesmo antes de nós nascermos. E a pergunta que nós estamos nos fazendo durante esses 21 dias é: eu vou seguir os planos de Deus ou eu vou seguir os meus planos? Eu vou seguir o plano de alguém que tem para mim estabilidade, plenitude, saciedade, comunhão, de alguém que tem firmeza, que tem integridade, ou eu vou continuar vivendo do meu jeito? Muitas vezes a gente chega no final do ano e nós queremos viver coisas novas, sabe? Ano que vem eu quero ser mais organizada, ano que vem eu quero cuidar melhor da minha saúde, ano que vem eu quero ter mais intimidade com Deus, ano que vem eu quero ler a Bíblia toda. Entenda, não tem como você viver coisas novas em 2026 se você continuar vivendo do mesmo jeito, continuar sentando nas mesas erradas. Quem tá entendendo, coloca aí pra mim o símbolo do foguinho. Então, Deus, ele construiu em primeiro lugar uma casa. Você não é deixada ao léu, não é a mesa que Deus te convida, não é uma mesa, sabe, de situações adversas, não é uma mesa descoberta, onde você vai levar chuva, você vai levar sol, e não vai ter ninguém cuidando de você. Uma casa construída fala de cuidado, de preparo. Pri, mas eu ouvi a voz de Deus, eu sentei na mesa com Deus e eu decidi viver o plano de Deus na minha vida. Ei, se você está vivendo o propósito de Deus, o que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você é que você vai receber do Senhor estabilidade, plenitude, saciedade, frutos na sua vida, tá? E que você vai ser alimentada. Pri, mas eu não estou vendo com os meus olhos humanos a provisão. Mas o nosso Deus é aquele que não nos deixa desamparadas. Então, ele constrói essa casa. E aí, dentro dessa casa, dentro desse lugar, e casa, a gente fala de família, fala de habitação, fala de um lugar para morar. A mesa da sabedoria não é um lugar onde eu sento e saio correndo. Deus está chamando a mim e a você para morar dentro de uma casa, sabe? E isso fala também daquilo que a Bíblia diz que nós somos casa de Deus, templo e morada. Essa casa de 7 colunas que Deus construiu, ela pode ser associada também à minha vida e à sua vida. Deus, ele deseja construir, fazer da sua vida uma vida estável. Só que, para construir você, talvez ele precise desconstruir coisas erradas. Conceitos errados, mentiras, uma identidade errada que foi colocada sobre você, uma identidade firmada sobre dor e não sobre as verdades de Deus. Então talvez hoje, eu não sei, mas eu, Pri, já passei por algumas grandes etapas de desconstrução da parte de Deus. Quem aqui já passou por isso? E gente, derrubar algumas coisas, eu não sei se você já presenciou, se você já esteve do lado de um lugar onde estão derrubando, demolindo alguma coisa, mas alguns meses atrás aqui do lado da nossa casa, derrubaram uma casa inteira para construir uma toda nova do zero. E algumas semanas a gente ficou com um barulho incessante de martelada, sabe, no ouvido. Eu gravava as aulas e eu ouvia ali aquele martelo ali no juízo. Então é uma coisa que dói. Imagina que eu não era nem a parede que estava sendo demolida, eu só estava do lado ouvindo aquela desconstrução. Mas muitas vezes Deus deseja nos levar para o vale, sabe? Para o vale do vaso quebrado, o vale do oleiro, como fala lá em Jeremias, para nos desfazer, para nos quebrar e nos reconstruir. Se hoje você está numa estação de desconstrução, não force, sabe? Não resista àquilo que Deus está fazendo. Mas Deus, para construir algo novo, como a Fabíola falou, é difícil, mas não tem como construir algo novo. Não dá para ficar vivendo de remendo. Chega de remendar áreas na sua vida. Deus quer fazer de você como essa casa da sabedoria. Uma casa de 7 colunas, firmada, sabe? Ampliada.
uma mulher ampla, uma mulher que se estende, uma mulher que está aberta para aquilo que Deus tem para fazer. E aí, dentro dessa casa, dentro do nosso relacionamento com Deus, Ele prepara uma mesa. E essa mesa fala de comunhão, de aliança, de revelação e de descanso. Então, Pri, qual é o lugar que eu vou sentar para conhecer mais de Deus? Para ter mais revelação, para entender o meu presente e saber aquilo que Deus quer para o meu futuro próximo, para entender quais são os planos de Deus e me encaixar. É na mesa. É na mesa, por exemplo, quem fez comigo o devocional, as mesas que Jesus sentava, a gente viu que foi na mesa que Jesus declarou perdão aos pecadores, foi na mesa que Jesus aquietou o coração de Marta e validou o coração de Maria, né? Naquela mesa ali de amizade, de comunhão, uma mesa de comunhão. É na mesa que lá em Emaús, tá? Emaús, gente, é um símbolo de algo que, uma terra infértil, de um lugar que não significa nada, de um lugar que não é o lugar do chamado. Os discípulos deviam estar em Jerusalém, mas eles fugiram, né? Porque eles estavam atordoados. Talvez você esteja fugindo da vontade de Deus. E na mesa de Deus, nós temos revelação. Então você tem atendido ao convite diário de Jesus para sentar com Ele. O meu coração e o seu coração precisa de comida todos os dias. Por exemplo, a comida que você comeu ontem foi muito boa, foi muito bacana, nutriu o seu corpo, mas hoje você vai sentir fome de novo, você vai precisar se alimentar de novo. Então, da mesma forma, é o nosso coração e o nosso espírito. Todos os dias nós precisamos sentar na mesa da sabedoria e comer das verdades da palavra de Deus. E aí, a sabedoria, né, arrumou a casa. Agora eu quero ler com você dos versículos 3 ao 6. Vai dizer o seguinte: ela já enviou as suas criadas a clamar dos pontos altos da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E ela diz aos insensatos: vinde, comei da minha refeição e bebei do vinho que tenho preparado. Deixai a insensatez e vivei, andai pelo caminho do entendimento. Então Deus, a sabedoria, sabe, ela não está esperando você se mexer. Deus, ele já se moveu. Deus já enviou Jesus, já enviou o Espírito Santo. A sabedoria já está clamando através da Bíblia, através do Espírito, através dos sinais que você recebe na sua vida. O que é que está faltando para você sentar e ouvir o convite de Deus, atender esse convite? Então, a sabedoria, ela não espera ser chamada, ser encontrada. Ela chama, ela busca, ela insiste e ela convida. E aí, esse convite, a gente pode pensar assim, uma mesa tão importante, né? Uma mesa tão bonita, uma mesa de tanta honra. Quem é que você acha que vai sentar na mesa da sabedoria? Não, Pri, a mesa da sabedoria é só para pastores. Não, Pri, a mesa da sabedoria é só para quem tem muitos anos de vida com Deus. Não, Pri, a mesa da sabedoria é só para quem tem os dons do Espírito, para quem ora em línguas, para quem tem dom de visão e de revelação. Não, gente, é justamente o contrário. Jesus, ele diz: eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. Então, a mesa da sabedoria, o convite é para quem está cansada, para quem é simples, para quem precisa de entendimento, sabe? Para as que estão sobrecarregadas, para aquelas que estão distraídas, inseguras, sem entendimento, ou seja, para mim e para você. O convite da sabedoria, o único pré-requisito que Deus cobra de mim e de você para sentar nessa mesa na verdade, são dois: fé e humildade. Fé porque só tem acesso a essa mesa quem crê em Cristo. Só tem acesso a essa comunhão se você receber Jesus no seu coração e com ele o selo do Espírito Santo também. E humildade porque os orgulhosos não sentam na mesa da sabedoria. Eles já sabem demais, eles já têm tudo, eles já são plenos. Então, o convite aqui de Deus para mim, para você, se você sabe de tudo, essa mesa, essa live, esse desafio não é para você, sabe? Se você já é muito boa, muito crente, se você não tem defeito, se você não tem pecado, essa mesa não é para você. Essa mesa é para aquelas que sabem que, Pri, eu sou fraca. Pri, eu sou simples, eu não tenho entendimento. Pri, pelo amor de Deus, eu não tenho um pingo de sabedoria. Essa mesa é para você. E o convite é prático. Venham, ou seja, se aproxime de mim. Quando eu falo prático, gente, significa que requer movimento.
E Deus convidou para a mesa da sabedoria. Que lindo, recebi o convite, vou ficar aqui parada, esperando, né? Jesus vir me buscar no cavalo branco e me arrastar pelos cabelos para a mesa da sabedoria. Não existe isso. Há um convite, aproxime-se. Para você se aproximar, você precisa se levantar e ir até a mesa da sabedoria, certo? Não vai vir nenhum anjo, sabe? Eu não vou atravessar a tela desse celular e lhe arrastar para essa mesa. Você precisa decidir se levantar nessa mesa. Então o convite é: venham, aproximem-se. Comam, e comer fala de receber, de internalizar, deixar para trás os velhos padrões para você sentar nessa mesa. Você já tentou sentar numa mesa com uma mochila nas costas? Você já tentou sentar numa mesa de jantar ali com uma mochila? Não funciona. Ou você senta direito e senta nessa cadeira, né? Ou você se organiza na cadeira, tira os cotovelos da mesa, porque a gente já aprendeu que é falta de educação, e se senta educadamente. Ou você fica com a sua mochila. As duas coisas não dá. Existem mulheres que não estão conseguindo sentar na mesa da sabedoria porque você está apegada ao seu passado, aos maus hábitos ou a coisas nostálgicas, coisas boas que você viveu ontem. Ei, nessa mesa Deus tem alimento novo para você todos os dias. E aí, quando a gente se aproxima, quando a gente come, quando a gente deixa os velhos padrões, nós viveremos, nós desfrutamos de transformação. Sabedoria, gente, não é para ficar olhando, é para comer. Pensa comigo. Se você assistir aquele programa bem famoso que tem o MasterChef, ou qualquer programa de culinária, você assiste horas e horas e horas. O fato de você assistir, dos seus olhos verem a comida sendo preparada, isso vai saciar a sua fome? Isso vai nutrir o seu corpo? Vai fazer você satisfeita? Responde aí pra mim, sim ou não? Claro que não. Da mesma forma, a sabedoria, ela não é para ser observada. Deus não quer você vendo outras pessoas desfrutar. Deus não quer você simplesmente olhando Ele falar com outras pessoas. Ele quer falar com você. Chega de terceirizar a sua fé. Ai não, Pri, mas eu tô aqui, a minha amiga, ela conhece muito da Bíblia, ela vai preparar um devocional para mim e para ela. Ei, você é uma mulher adulta. Mulheres adultas preparam a sua própria comida, sentam na mesa. Você não é mais um bebê para as pessoas estarem colocando comidinha na sua boca. Você precisa se levantar, se sentar na mesa da sabedoria e comer daquilo que é servido. Se você só sentar nessa mesa, mas você não mover os seus bracinhos e não abrir a sua boca e mastigar, não vai funcionar. Então, na mesa da sabedoria, apesar dela ser linda, do banquete ser maravilhoso, há um convite para você comer, para você ser transformada. E é muito importante a gente ver o que é servido nessa mesa. O pão e o vinho. Aqui a gente tem um símbolo já que aponta para Jesus, para a nova aliança. O pão é o símbolo do corpo de Cristo que foi moído por nós, mas ele é também um símbolo da Bíblia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia, ela é o pão, e Jesus também, ele diz o quê? Eu sou o pão da vida. Então nós precisamos receber revelação, comer dessa comida, comer de Cristo, internalizar, entendeu? Então o pão e o vinho falam pra gente aliança, mas fala também sobre revelação. Beber do vinho, o vinho é um símbolo para o sangue de Cristo, mas na Bíblia ele é um símbolo também para alegria. Há um convite para você sentar nessa mesa. Pão vai falar de ser saciada, de ser fortalecida, de ter as suas necessidades supridas. E o vinho vai falar da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual, da nossa alma estar alegre e satisfeita. Então, nós precisamos deixar a insensatez, abandonar a velha vida, os hábitos, as escolhas, as conversas e os ambientes que nos afastam de Deus. Então, o que é que tem impedido você de responder ao convite da sabedoria para sentar nessa mesa todos os dias? E aí, por fim, eu quero pensar com você para a gente encerrar a nossa aula na última mesa, na outra mesa. Eu deixei para o final porque aqui a pancada é grande, né? A gente já viu dessa mesa linda, maravilhosa, que nós somos convidados a sentar,
Mas eu quero falar para você, eu preciso te explicar da mesa da insensatez. Ela está descrita dos versículos 13 ao versículo 18. E ele vai dizer: a mulher tola mostra insensatez e não sabe nada. Senta-se à porta da casa ou em uma cadeira no alto da cidade e chama os que passam por ali para seguirem o seu caminho. Venham para cá, simples, e diz aos que não têm entendimento: as águas roubadas são doces, e o pão que se come às escondidas é mais gostoso. Mas eles não sabem que ali estão os mortos e que os convidados dela estão nas profundezas da sepultura. Para você discernir entre o que é bom e o que é mal, você precisa entender sobre qual é essa mesa aqui da loucura. Então, Provérbios, capítulo 13, que a gente já leu, ele vai, capítulo 9, perdão, versículos 13 a 18, ele vai falar dessa mesa. A insensatez também prepara uma mesa de caos, de barulho, de desordem, sabe? Eu sei que muitas de nós temos famílias barulhentas, mas chega um ponto, né, que a gente juntou toda a família, que um começa a dizer uma coisa, um começa a dizer outra, e que tem todo aquele caos, aquela confusão, e que se torna assim um negócio tão caótico que você tem vontade de sair correndo. Quem aqui já sentou numa mesa muito barulhenta? Às vezes é uma mesa barulhenta, tá? Porque é uma mesa uma mesa alegre, uma mesa de festa. Mas existem mesas que são barulhentas por causa de brigas, por causa de confusão, de conflito, de contenda. E, gente, é assustador. É desesperador, é apavorante sentar nessa mesa. Talvez algumas de vocês tenham presenciado confusões e conflitos nas mesas quando vocês eram crianças. O pai e a mãe brigando, ou outros familiares. E essa é uma mesa da loucura, uma mesa em que as pessoas não têm autocontrole, não têm domínio próprio. Deus, ele está nos chamando para sair dessas mesas, para sentar numa mesa de paz e numa mesa de calma. Então, a mesa da insensatez, ela é barulhenta, ela é sedutora e ela é espalhafatosa. Ela promete para você prazer, mas ela oferece morte. Essa mesa, ela tá chamando você todos os dias para o que é ilícito, para o que é escondido, para o que dá prazer imediato, mas que no decorrer do tempo destrói você lentamente. E todos os dias nós recebemos esses convites. De formas mais simples, como: ai, é só um docinho, é só um chocolatezinho, não vai fazer mal. Só que de docinho em docinho, de chocolate em chocolate, a gente fica diabética. Já parou para pensar nisso? É o que o meu médico sempre me explica. Pri, não é o que você come uma vez na vida, é o que você come todos os dias, um pouquinho de cada vez, certo? Então, cuidado. O que é que tem sido servido, sabe? São coisas que parecem boas, mas elas são ilícitas, elas fazem mal. São conversas que parecem, ok, ai, Pri, mas todo mundo faz. Pois é, bem-vindo ao clube do você não é todo mundo, como já dizia a minha mãe, a sua mãe. Então, são mesas, sabe, que parecem boas, mas quando você percebe, a conversa não é boa. O que é falado, o que é servido, nós precisamos ser atentas. Provérbios 7, ele descreve também essa mesa com profundidade. O final dessa mesa é sempre o mesmo. Pri, me dá ideias do que é servido nessa mesa para eu ter mais discernimento. Vamos lá. Mesa que só tem murmuração. Mesa que só tem fofoca. Ai, Pri, eu não sou a fifi, eu não sou a fofoqueira, eu só escuto. É difícil, mas eu sinto lhe dizer, você é tão fofoqueira quanto quem fala. A fofoqueira que libera a palavra só existe porque tem a fifi com os ouvidos para ouvir. Então, se você tem uma amiga que fala demais, que fala de todo mundo e você ama essa pessoa, chega pra sua amiga e diz: amiga, eu te amo, eu estou aqui pra você, mas olha, se for sobre esse assunto, eu não quero ouvir, certo? Então vamos lá, mesa que serve veneno, mesa que serve comparação, estão sempre te comparando, estão sempre medindo você por aquilo que você faz. Você comprou um carro e aí a pessoa diz assim: ah, mas nem é novo, né? Estão sempre invalidando as suas conquistas, as suas vitórias. Eu não estou dizendo para você sentar no lugar onde você é só aplaudida, porque outra característica da mesa da insensatez é que ninguém te corrige. Tá tudo certo. Não, amiga, vai lá, faz o que teu coração manda. Não, mulher. Que negócio de escutar marido? Isso é coisa da época de Paulo. Paulo é ultrapassado, é antigo. Vai lá, faz do teu jeito. Assinado Satanás.
Então, quais são as mesas que você tem sentado? Não dá, gente, para nós sermos mulheres sábias e ao mesmo tempo a gente ter esse desejo, a gente está sentando e comendo da comida errada. Talvez hoje Deus esteja afastando você, você esteja se sentindo triste porque Deus arrancou você de algumas mesas. Existem mesas, gente, na minha vida que Deus, ele não me arrancou, ele quebrou a mesa. Não tem mais como sentar naquela mesa. E na hora, sabe? No dia que eu vi aquela mesa que eu cuidei, que eu servi, aquela amizade, aquele relacionamento que eu investi por tanto tempo, aquelas pessoas que eu dizia assim, ai, eu acho que eu vou ficar velhinha aqui do lado dessa pessoa, que nós vamos ser muito amigas. No dia que aquela mesa foi quebrada, foram dias de luto, de tristeza. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu percebo, foi um livramento. Eram mesas em que eu estava bebendo veneno sem perceber. E esse veneno que eu bebia adoecia a minha alma, adoecia o meu coração, e eu vinha e derramava essa dor dentro da minha casa, derramava desse veneno dentro da minha casa. Então talvez você precise aprender uma lição, tá? Que é melhor você tá sozinha, com mesas reduzidas, com mesas menores, com menos amizades, com menos pessoas, do que você sentar em muitas mesas e nenhuma delas te alimentar de verdade. Hoje, Deus está nos chamando para um tempo de discernimento. E cada uma de nós está em uma estação. Alguns de nós está na estação de ter as mesas reduzidas. E você sofre porque Deus falou para você sair daquela mesa e como você não saiu, Ele permitiu que aquela pessoa te traísse, que ela falasse mal de você, sabe? Aquela mesa que todo mundo falava de todo mundo, não se preocupe, na hora que você levanta o assunto da mesa, é você. E talvez hoje você esteja triste porque Deus te tirou dessa mesa. Não fique triste. Ore, converse com Deus, peça a Ele discernimento, revelação. Talvez a sua estação hoje já seja uma estação de mais contentamento, de ficar contente, de sentar na mesa, sabe? Que Deus já está servindo, você já está nesse estágio de, ai, Pri, eu já entendi, eu já estou feliz, de nem que seja sentar na minha mesa sozinha, eu, Jesus e o Espírito Santo, estou feliz da vida, porque o Senhor me basta, eu já estou feliz com essa etapa. E talvez hoje você esteja numa etapa de ampliar a mesa, sabe? De servir a mesa para as outras pessoas. E não importa em qual é a estação que nós estamos, tá? Sempre nós somos convidadas a sentar na mesa da sabedoria. Então, essa é uma mesa que treina os nossos olhos, que treina os nossos ouvidos. Eu, Pri, fui muito ministrada estudando Provérbios o livro todo, sabe? Principalmente Provérbios 9. E é por isso que eu decidi investir tempo, né? Investir do meu tempo, dos meus estudos, investir dinheiro também, porque para estar aqui com você eu tô parando, deixando de fazer outras coisas, investir para servir essa mesa saudável para você. Principalmente porque Deus ordenou e eu decidi obedecer. Então, a pergunta hoje que fica pra gente é: qual é a mesa que você decide sentar? E a decisão que eu tomei, não só de fazer o desafio, a mesa da sabedoria, mas principalmente de fazer a mentoria 365, que é a minha mentoria de leitura e estudo da Bíblia anual, foi para quê? Para ajudar outras mulheres. Eu, Pri, já me senti muito sozinha. Eu já quis muito ter com quem conversar, ter com quem tirar as dúvidas. E houve uma época que eu não tinha. Que Deus me levou para um cantinho sozinha para trabalhar. Então talvez hoje você esteja se sentindo só, sem direção, sem saber para onde ir, por onde começar. O meu convite para você hoje é: vamos sentar juntas na mesa da sabedoria. Vamos juntas ler a Bíblia todos os dias, falar com Deus todos os dias e ouvir aquilo que Ele tem para falar ao nosso coração. Esse desafio que nós estamos vivendo aqui... Quer vir aqui, amor? Vem cá. Olha aí. Ai, o Dani quer sentar também na mesa da sabedoria, né? Diz oi, Dani. Deixa eu fechar a Bíblia e tirar da frente para ele não rasgar. Diz oi. Então, gente, deixa eu concluir aqui. Quer ficar com a mamãe aqui um pouquinho? Sim? Tá bom. Então, como eu tava falando, na mentoria 365 é um lugar pra gente ler a Bíblia todas juntas, tá? Em 2026, nós vamos ler um pouquinho da Bíblia todos os dias. Vamos ter devocionais diários, áudios diários, tá?
Ó, Dani, tá todo mundo dizendo que tu é lindo. E também a gente vai ter lá mentorias semanais. Nessas mentorias, eu vou colocar a mesa e eu vou compartilhar com você tudo aquilo que Deus me entregar. É uma mesa que eu, Pri, estou me disponibilizando a passar um ano servindo a você com o meu melhor. Então, se você quer entrar comigo, caminhar comigo, né, durante todo o ano, né, Dani? Na mentoria 365, comenta aqui a palavra 365, tá bom? Gente, quem tem dúvidas, pode mandar aqui as dúvidas, tá? A gente vai já orar, consagrando a Deus o nosso 9º dia. Essa mesa, tá? Pri, quando começa a mentoria 365? Vivi, eu sei que você é aluna, nós já começamos, tá? Como assim, Pri? O desafio à mesa da sabedoria faz parte da mentoria 365. Originalmente, ele é um conteúdo das alunas que eu estou compartilhando com vocês. Então, dentro da nossa plataforma, já tem as aulas da mentoria 365 lá para você desfrutar. A nossa leitura oficial da Bíblia, nós começamos no dia 1º de janeiro. Ainda agora, tá? Em dezembro, nas próximas semanas, eu vou compartilhar com vocês o nosso plano de leitura, tá bom? E também o nosso 1º mês de devocionais de janeiro, tá bom? Ó, a pastora Rô colocou, nós precisamos ser como Dani, correr para a mesa da sabedoria. Exatamente. Então, se você quer entrar comigo, tá? Na mentoria 365, ser acompanhada por mim, ter esse tipo de acompanhamento como que a gente tá fazendo aqui, tá? Dentro do desafio A Mesa da Sabedoria, você só precisa comentar 365, tá bom? E o link vai chegar pra você. Pri, qual é o investimento pra eu entrar hoje na mentoria 365? Apenas, tá? Nos próximos dias. Essa mentoria, ela está de R$ 997 por apenas R$ 147 ou 10 parcelas de R$ 10,67. Pri, por que é um valor tão acessível? Por que é tão barato se é algo que é tão valioso? Porque eu decidi, né, presentear, honrar vocês. E eu entendi que mais importante do que, né, fazer um valor muito caro e ter poucas alunas, é mais importante estender essa mesa para o máximo possível de mulheres, tá? É um valor só, Pri, ou é mensal? Vou pagar 147 uma vez ou vai ser todo mês? É apenas uma vez, tá, Josefa? Você vai pagar R$ 147 e ele é válido pelo ano todo. E na verdade não é só um ano, porque você vai entrar comigo agora em dezembro, vai ficar 2026 inteiro, tá? E aí os primeiros dias de janeiro também de 2027, a gente vai dar também para vocês um prazo um pouquinho maior, tá bom? Pri, qual é o horário que vai ser a mentoria 365? Porque eu trabalho. Na mentoria, você recebe os devocionais escritos na plataforma. Então, você faz a sua leitura da Bíblia, tá? E o seu devocional no horário que for mais adequado para você. O áudio, a leitura do dia são sempre colocados no nosso Telegram no horário da manhã. Para aquelas alunas... Opa! Não mexe no livro, não mexe aí não, senão tu vai derrubar o celular da mamãe. Para aquelas alunas que gostam de ler a Bíblia pela manhã, certo? Olha, papai, a nossa mentoria... É o papai? A boa pega aquele que ele vai derrubar o telefone. A nossa mentoria, o nosso encontro, está sendo às sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Mas você não precisa se preocupar, porque fica tudo sempre gravado na nossa plataforma, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Lembrando, ó, quem entrar na mentoria hoje, tá? Vai ganhar de presente o meu curso Mapa da Fonte, que é o curso onde eu ensino meu método passo a passo da Bíblia, e também a nossa imersão de planejamento para 2026, que vai acontecer, tá? Em janeiro, tá? A gente vai tirar um dia especial, um dia específico, nós vamos passar algumas horas juntas, planejando. Eu vou te mostrar todas as ferramentas, como fazer o seu mural da vida extraordinária, lista de sonhos, o seu caderninho de oração, tudo isso nós vamos fazer juntas na nossa imersão, tá bom? Então, acho que eu tirei todas as dúvidas, certo? Amém, Fabi, Deus te abençoe. Acho que eu tirei as dúvidas, né? Quer entrar para a mentoria 365? Comenta a palavra, né? 365, número, que vai chegar para você o link. Pri, eu tô assistindo o replay dessa live. Tô no YouTube. Aqui abaixo, tá?
na descrição do vídeo, logo nas primeiras linhas você vai ter o título da aula e logo abaixo você vai ter o link também para você fazer parte, tá, da mentoria 365, tá bom? Então, só para relembrar, Provérbios 9 vai falar pra gente desse convite profundo, sentar na mesa com Deus. Todos os dias tem uma mesa posta, certo? Todos os dias existem duas vozes que a gente pode ouvir. A gente pode ouvir a voz de Deus ou ouvir a voz do inferno. E aí depende da gente, das nossas escolhas, de usar o nosso livre-arbítrio para escolher caminhar com Jesus e sentar na mesa da sabedoria. Todos os dias nós precisamos escolher aonde sentar. E aí Deus, com amor e com paciência, Ele nos chama. Venha, sente-se comigo, coma e viva essa verdade. E aí, o meu desejo, a minha oração é que você não só nesses 21 dias sente na mesa da sabedoria, mas todos os dias da sua vida, um dia de cada vez, sentadas na presença de Deus. Amém? Vamos orar pra gente consagrar, tá bom? O nosso 9º dia. Deixa eu responder aqui uma última pergunta. A Camila perguntou: Pri, você vai ensinar sobre o quadro de oração? Camila, eu ainda estou montando a nossa imersão, tá? Eu já fiz algumas vezes, então tem algumas coisas que eu posso acrescentar. Se for algo que todas as alunas da mentoria 365 queiram, que sejam do interesse, eu posso ver sim, tá? Para ensinar sobre isso, sobre o quadro de oração também, tá bom? Então, vamos lá orar, amém? Consagrar ao Senhor nosso 9º dia. Pai, muito obrigada, porque o Senhor morreu na cruz. O Senhor entregou o seu corpo, derramou todo o seu sangue para que nós pudéssemos ter acesso à mesa da sabedoria, à mesa da tua presença, à mesa da comunhão. Senhor, nós te louvamos porque antes do Antigo Testamento somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de muitos sacrifícios, depois de muito preparo, podia entrar na tua presença, podia desfrutar, contemplar a tua glória. Senhor, hoje nós queremos te louvar, porque nós temos acesso à mesa da sabedoria. Mas nós queremos também, Senhor Jesus, te pedir perdão, porque apesar do preço que foi pago, do sangue que foi derramado para a gente sentar nessa mesa, quantas vezes nós temos sido negligentes, distraídas, relapsas. Nós falamos para o Senhor que nós chamamos, mas nós não sentamos na mesa contigo. Senhor, tem misericórdia de nós. Pai, eu quero te pedir por aquelas que não têm discernimento. Senhor, vem nos dar discernimento, nos mostra qual é a mesa certa. Nos dá, Senhor Deus, fome e sede pela tua palavra, porque eu sei, Senhor Deus, que é pela palavra e pela oração que nós recebemos cada vez mais discernimento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração específica por aquelas que estão cansadas, sobrecarregadas, Senhor, que desejam muito sentar na mesa contigo, desejam muito ter tempo no secreto, dobrar os seus joelhos, que amariam ler a palavra, mas, Senhor, elas estão tão sufocadas pela rotina, tão espremidas, esmagadas pela quantidade de tarefas e de cobranças que, Senhor, elas não têm conseguido ter tempo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, alivia a carga das tuas filhas. Fala com elas mesmo em meio às muitas tarefas, mas, Senhor, abre espaço. Pai, em nome de Jesus, abre na nossa vida, no nosso coração, na nossa agenda, um espaço para nós estarmos contigo. Abre espaço, Senhor Deus, na nossa vida para ti, no nosso coração, na nossa rotina. Senhor, nos mostra, nos dá estratégia. Se é acordar mais cedo, se é dormir mais tarde, Senhor, vem com a tua misericórdia. Sabe, Senhor, vem com teu auxílio, Senhor, se a solução é alguém para nos ajudar, para aliviar nossa carga, Pai, envia essa solução. Senhor, eu tenho tantas amigas queridas que são famintas, que amam a tua palavra, mas que têm sido esmagadas pela rotina. Ô, Senhor, tem misericórdia. Envia alívio, envia solução, envia ajuda, envia quem possa compartilhar dessa carga, para que essas mulheres que te amam tanto possam sentar contigo na mesa da sabedoria. E, Senhor, eu te peço por aquelas que têm tempo, mas elas não entenderam ainda a importância de sentar nessa mesa. Senhor, que hoje o Senhor possa nos despertar, o Senhor possa nos livrar da mesa da loucura, da mesa da insensatez e nos ajudar a perceber, a te louvar, a te agradecer por ter tempo para estar contigo, a valorizar o tempo que nós temos,
a parar de desperdiçar o nosso tempo com aquilo que não é bom, aquilo que não produz vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora para aquelas mulheres que sem perceber sentaram em mesas onde é servido veneno e estão fracas, Senhor Deus, fragilizadas, cheias de dores porque comeram comidas erradas. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos cura, Jeová Rafá, aquele que cura. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, derrama, nos alimenta com a tua palavra, com a tua verdade, que é o antídoto para eliminar, para limpar, para purificar o nosso corpo de todo veneno espiritual, de todo veneno na alma, que nós pudermos ter bebido, Senhor Deus, sem perceber. Senhor, em nome de Jesus, fortalece essas mulheres, levanta ela dessa mesa errada. Senhor, em nome de Jesus, tem mulheres, Pai, que agora orando eu percebo como se elas estivessem sentadas numa cadeira e os pés acorrentados emocionalmente por causa de dependência emocional. Elas acham que elas não podem se levantar dessa mesa. Senhor, em nome de Jesus, quebra toda a cadeia, quebra todo o grilhão. Mulheres que estão com suas mãos amarradas, presas a mesas que não servem alimentos saudáveis. Senhor, em nome de Jesus, nos arranca das mesas erradas, nos livra, nos liberta, nos dá discernimento, nos dá forças para levantar, sair correndo dessas mesas e sentar na mesa contigo, mesa de alimento de verdade. Pai, em nome de Jesus, nos dá mesas saudáveis, nos dá amigas que sejam amigas de Jesus, nos dá mulheres que não estão ali para competir com a gente, mas para nos fortalecer, mulheres que vão nos ajudar, que vão orar conosco, que nós vamos poder derramar alimento sobre elas e comer da comida que elas trazem, porque é uma comida saudável. Senhor, é assim que nós oramos, consagramos a Ti o nosso 9º dia de jejum e nós Te louvamos e Te agradecemos por esse tempo sentadas na mesa da sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nós nos encontramos amanhã. Amanhã nós vamos estudar sobre Provérbios, capítulo 10. E Deus tem algo poderoso para falar ao seu coração, tá bom? Lembra que o resumo e o PDF dessa aula vão estar disponíveis no nosso grupo de alunas. O link para você entrar, tá bom? Está na minha bio. E se você quer sentar nessa mesa da sabedoria comigo, os 365 dias de 2026, eu espero muito ter você comigo dentro da Mentoria 365. Eu quero caminhar junto com você e eu tenho certeza, Deus tem liberado muitas palavras, muitas promessas, que o nosso ano de 2026 vai ser um ano de alinhamento, um ano de, organizar tudo para ter uma colheita abundante, um ano de muita frutificação daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas, tá bom? Beijo bem grande, Deus abençoe muito seu coração. Encontro com você amanhã, 7h30 da manhã.